Olá, eu sou Mário John Okuhara, diretor do documentário Yami no Ichinich, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil. Na semana passada, vocês acompanharam a trajetória do Sr. Tokuichi Hidaka, hoje com 87 anos, que foi um dos envolvidos no fato conhecido como conflito vitorista-derrotista. Ele foi autor do atentado do coronel Wakayama, com mais 3 companheiros, e que esse contexto fala muito da época dos anos 40 no Brasil, dentro dessa ditadura do Estado Novo, do então presidente Getúlio Vargas, e no pós-guerra a continuidade de toda essa repressão. Hoje, nessa segunda parte, vamos conhecer a vida após o atentado do Sr. Tokuichi Hidaka, as vítimas que testemunharam o crime, nesse documentário que é um instrumento da verdade e da memória a nível brasileiro. Agradeço a todos, agradeço à TV USP pela oportunidade de apresentação deste documentário. Em nome da Justiça Histórica, convido a todos para acompanhar a segunda parte de Yami no Ichinich, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil. A polícia não era uma polícia de Estado, não era uma polícia da sociedade, não representava os interesses do Brasil. Era uma polícia que defendia interesses de determinados grupos para manter-se no poder, para satisfazer determinado interesse de uma só pessoa ou de um determinado grupo, que nós chamávamos até da chamada polícia política social, que foi inclusive até criado um departamento chamado departamento DOPS. Essa polícia política, ela foi utilizada como uma máquina de trazer a discórdia, de trazer a perseguição, de trazer a tortura e, sobretudo, a humilhação. A maioria das pessoas desconhece, brasileiros ou japoneses, que é a maneira como o Brasil tratou os imigrantes chamados súditos do eixo, alemães, italianos e japoneses, durante o período da guerra. Fukuo Ikeda, um jovem talentoso na arte da pintura e fotografia, foi vítima da tortura policial da época. Ikeda Fukuo-sanは拷問員をね、叩かれたりし、蹴られたりしたらしいね。三条でカンポスで療養中に火星ソーダを飲んで自殺したってなってるんです。Sob tanta repressão, tortura e discórdia, o patriotismo dos japoneses estava sendo ameaçado. Por quê? Porque são pessoas que têm, e aí não é defeito, aí é virtude, que têm em relação à pátria um sentimento que o brasileiro não tem e que seria bom que tivesse. Sabe? Hoje, passados 60 anos disso aí, as pessoas ainda dizem, e não é um maluco, não, são pessoas equilibradas, dizem o seguinte: mas meu Deus do céu, o que é que você faria se um soldado limpasse o coturno sujo de cocô de vaca com a bandeira do Brasil? Se um soldado japonês pegasse a bandeira do Brasil e limpasse a bota cheia de cocô de vaca na sua frente, você faria o que com ele? Sabe, você vai responder o quê? Batia continência? 昭和21年の1月に区員地植民地で日の丸を掲揚して正月にそれでまだ揚げとったわけなんでしょ。高傑さんという人が植民地の会長だったんです。それをブラジル人の現地人が密告したわけなんですね。で突版から警察で派遣してその人たちを追い出して、それはひどい、もうこの辺もあざだらけになってたですね。カーボライム笑いながらで国境を下ろして破って持って帰ってカーボライムンドだ、ぬかるみを拭いた靴をそれで拭いた。警察の前で宇都宮さんが見てえらいことがあった。その本当か何か、確かめにいかん大きな問題だからね。それで警察にわしら行ったわけなんです。で今度はわしら逮捕されて。ブラジル人が書いた本じゃわしが日本刀を持って暴れたって、それはあれがフィクションで面白く書いたんだろうってな。あんたでわしは人にも外人に言うたんですよ。私は日本刀を持って暴れた。お前逮捕されとって誰が日本刀を持っとるかって言ったら、ああそうだなって言うたんですよ。その頃に今一般では日の丸事件ってなってる。であるわしの知っとる人がドットル・ブランドンっていう人がオルデンポリシカの所長を最後に恩給のついた人にわしの店屋でこういうことがあるんだドットルって、こういうことがあったのに泣いたらその人が日高って、自分は今はこれが言えるって、恩給がついてお前らと同じようなシダドンだから、どこの関係が自分とこの
部下がそういう外国のなんぼ破れた国の国旗でもその国旗で侮辱したってことが記憶に残すかって。Imbuídos da autoridade que lhe conferiram por terem liderado entidades e empresas de grande influência no período anterior ao rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão, os líderes esclarecidos iniciaram uma intensa campanha de conscientização sobre a derrota japonesa. 敗戦を認識し始めた日本人たちがおったわけです。これはサンパウロに住んで高等教育を受けてポルトゲースが分かって新聞やラジオを普段から読んでいた人たちですからね。勝ったと信じている人たちに啓蒙といいますか教え諭そうとしたわけです。それが逆効果だったわけ。みんなを怒らせてしまった。カンカンに怒らせてしまった。帰りたいのに帰れないねいう気持ちの中で負けたって言ったらもう永遠に帰れなくなるってことはもう負けたってことは認めたくない。情報としては負けたっていう話はいっぱい入ってきたけど認めたくないっていう気持ちが強すぎたんだよね。その辺から勝ち組負け組という言葉が出てくるわけですけれども。 Levantamentos indicavam que nos primeiros momentos, após o final da guerra, a certeza da vitória estava com cerca de 80% da comunidade japonesa. Mas já era possível identificar dois grupos antagônicos. コンセルバンチとエスケルダだよね。これの対立なのよ基本的にはね。でエスケルダっていうのは常に広い視野を持って新しい方へ行こうとする。でコンセルバンチっていうのは常にトラディショナルでよりポーボに近い位置にあるわけだよね。でこれが勝ち組と認識派だったんだよ。でここの人たちっていうのはやっぱり時にポーボから全く離れちゃうことがあるんだよね。これが離れすぎるとやっぱりなんていうのかなもう敵になっちゃうんだよね。そしてそこに警察が介入してくる。警察と負け組が結びつく。負け組警察と勝ち組が対立するとこういう緊張関係が生まれてきて、いろんな誤解が絡まったんでしょうけどもこの緊張関係が非常に険悪してきて最後には殺気立ってきたわけですね。その環境を作った一番大きな影響を与えた人物っていうのは間違いなくゼッツリオ・バルゴスであったんじゃないかと。やっぱり当時の政治とか経済とか歴史っていうものを抜きにしてやっぱり勝ち負けの話はできないんじゃないかと。それが一番大事な点じゃないかと思うんだよね。Que nós vivemos período muito ruim no país, né, que foi período da década de 30, de 40, onde que se tinha uma imagem da cultura oriental, em especial da cultura japonesa, como uma cultura nociva aos interesses nacionais aqui do Brasil, pelo aquele momento político que se passava na era Vargas, em que até tinha uma imagem muito negativa e até nominada negativamente. Esses amarelos são nocivos aos interesses do Brasil. Cuidado com eles, vão tomar conta. Então isso foi passado de uma forma muito ruim, que era para preservar todas aquelas atrocidades, toda aquela opressão, toda aquela humilhação que tinha que se sobrepor aos interesses verdadeiramente nacionais, que eram os interesses do progresso, e que o povo japonês, a cultura japonesa, como de outros povos, era muito importante naquele momento aqui no Brasil. E era uma forma de segregar, ou seja, tinha que justificar de alguma maneira. E a maneira única de se justificar era realmente dizer que o povo japonês era um povo que não iria trazer benefícios para o Brasil. As grandes reportagens sensacionalistas, dando conta
de que dentro da colônia japonesa praticava-se atos terroristas, praticava-se atos violentos, que era um povo violento, que era um povo nocivo aos interesses do Brasil e que estava atrapalhando, inclusive, o funcionamento da estrutura do Estado brasileiro, naquele período da era Vargas, é um componente que servia àquela estrutura de poder e não aos interesses nacionais. その頃勝ち組の側は神道連盟とか在郷軍人会とか聖火連盟とかそういう団体を作り始めとったわけですね。その中で特に神道連盟が急激に大きくなった。それで神道連盟はね、日本は勝ったと信じて、それで日本が占領している南洋地域に再移住をしようとする、その準備のための団体だったわけです。だから負け組側からすると、神道連盟が脅迫状を発送してんじゃないかとか、そういう疑いが出てきたわけですよね。もう勝ち組というと神道連盟、神道連盟というと勝ち組というふうに一つものに、見てしまう傾向が当時あったようですけどね。Mas o que se colocou naquele momento político foi oportunizar essas diferenças culturais existentes e trazer com um plano de diferenças políticos para se aproveitar de determinadas situações econômicas e financeiras dentro da própria colônia japonesa. Um grupo de estelionatários e sua rede de aproveitadores lucraram com o conflito vitorista derrotista. Criaram uma mentirosa realidade para os imigrantes através de falsificações de fatos, publicações impressas e venda de ienes desvalorizados ou falsos. Um assunto delicado que é tratado até hoje em tom cerimonioso pela sociedade nipo-brasileira. Teve gente que se aproveitou, que vendeu terreno, que vendeu ien falso, que vendeu o diabo. Agora, não era Shindo. Tanto que eles próprios tomam cuidado de esclarecer para a polícia que aquilo ali que encontraram lá não tinha nada que ver, esse negócio de vender lotes nas ilhas do Pacífico, que aquilo não tinha nada a ver com a Shindo Remei, que a emissão de ien falso não era uma coisa da Shindo Remei.